Às vezes, é mais fácil acreditar no mistério do que na explicação real. Por isso, quando vemos pedras enormes que parecem ter sido feitas com tanta precisão, rapidamente nos vem à mente a pergunta: como eles conseguiram fazer isso sem máquinas modernas? É aqui que começa o ponto importante. Nem toda estrutura antiga e estranha foi feita por alienígenas ou tecnologia secreta. Às vezes, a resposta é mais simples. Isso foi feito pelos antigos usando perseverança, planejamento e trabalho em equipe. Mesmo sem ferramentas modernas, eles conseguiam fazer grandes coisas porque sabiam trabalhar por muito tempo em prol de um objetivo comum. Um dos exemplos mais discutidos disso é o Gunung Padang, em Java Ocidental, Indonésia. À primeira vista, parece apenas uma grande colina com pedras espalhadas por cima. Há muito tempo, este lugar é considerado sagrado pelos moradores locais. Mas quando os pesquisadores estudaram o local usando equipamentos modernos de varredura, surgiu uma grande dúvida. Será que é apenas uma colina natural ou foi algo feito pelo homem? Foi aí que começou a controvérsia. Alguns afirmam que este sítio é muito antigo, até mais velho que as pirâmides do Egito. Ainda houve alegações de que pode ter até 20 mil anos ou mais. Mas muitos arqueólogos não aceitam a afirmação de que Gunung Padang tenha certamente 20 mil anos. Em 2024, um estudo controverso sobre essa afirmação foi retratado após questionarem as evidências e a forma de interpretar os dados. Isso significa que não é correto afirmar que esta é a pirâmide mais antiga do mundo. A explicação mais segura e verdadeira é esta. Gunung Padang é um antigo sítio megalítico com rochas vulcânicas naturais, e há sinais claros de que foi arrumado e utilizado por pessoas como um local sagrado. As pedras que você vê aqui não são pedras comuns. Muitas delas são basalto colunar. Esse tipo de pedra só se forma quando a lava esfria e se quebra em longas colunas. Às vezes, parecem postes ou blocos naturais. Por isso, não é preciso pensar logo que foi um laser ou uma máquina avançada que fez essas pedras. A própria natureza foi quem moldou a forma de muitas dessas pedras. Mas foram as pessoas que moveram, organizaram e usaram essas pedras para tornar o lugar especial. E é aí que a história fica mais interessante. Porque mesmo que isso não seja prova de alienígenas ou de uma supercivilização perdida, mostra que os antigos já sabiam escolher um bom lugar, usaram materiais naturais e criaram um espaço sagrado com planejamento e propósito. Mesmo que eles não tenham usado máquinas modernas, eles tinham paciência, força, organização e fé. E no mundo antigo, às vezes essa era a maior tecnologia, a capacidade de muitas pessoas agirem por um único objetivo. Mas se na Indonésia há um lugar feito com pedra natural e arrumado pelo homem, na Índia pode-se ver uma estrutura onde o trabalho manual humano é ainda mais evidente. Este é o templo Kailasa nas cavernas de Ellora, Maharashtra. E aqui não estamos mais falando de simplesmente arrumar pedras. Aqui, um templo inteiro foi esculpido a partir de uma única pedra enorme. Normalmente, quando construímos um edifício, começamos de baixo para cima. Primeiro vem a fundação, depois as colunas, paredes, piso e o telhado. Mas no templo Kailasa foi o contrário. Ele não foi construído com blocos separados. Não é como uma casa feita empilhando partes. O templo foi escavado e esculpido a partir de uma formação rochosa sólida de cima para baixo. É como se você pegasse uma grande pedra e fosse removendo tudo o que não é necessário, até que o templo aparecesse dentro dela. Mas aqui não estamos falando de uma escultura pequena. O que surgiu foi um grande complexo com pátio, salão, colunas, santuário, escadas, entalhes e estátuas. Há elefantes, deuses, detalhes decorativos e grandes partes que parecem edifícios separados, mas ainda fazem parte de uma única rocha. Segundo a Unesco, as cavernas de Ellora foram feitas entre o século V e o século XII. E entre as cavernas bramânicas está o famoso templo de Kailasa, que foi esculpido entre os séculos VII e X. Alguns dizem que o templo de Kailasa foi construído em 18 anos, mas isso não é certo. Existem histórias antigas que dizem que ele foi feito rapidamente usando muitos trabalhadores, planejadores, escultores e trabalho contínuo de escultura na pedra. Não foi um projeto simples. Isso exigiu um planejamento intenso, muita paciência e muitas mãos trabalhando juntas. É difícil imaginar o processo. Quando você comete um erro em um prédio comum, pode substituir um bloco, pode consertar a parede, pode adicionar materiais, mas em um templo monolítico é diferente. Se você tirar pedra demais, não tem como colocar de volta.
Se a medida do coluna estiver errada, não dá para trocar como madeira ou blocos ocos. Cada corte, cada profundidade, cada lado e cada detalhe precisam ser planejados. É por isso que o templo de Kailasa é tão impressionante. Não é porque isso é impossível, mas porque é possível, só que extremamente difícil de fazer. E esse é o ponto mais forte. Os antigos não precisam ser transformados em seres míticos para serem impressionantes. Não precisamos colocar alienígenas na história para ficarmos maravilhados. Basta notar que pessoas daquela época pensavam grande e criaram coisas duradouras, feitas com precisão ao longo do tempo, e dedicar muitos anos a algo maior do que eles mesmos. Em Gunung Padang, podemos ver como as pessoas usaram a pedra natural e os lugares sagrados. No templo Kailasa, vemos como é possível transformar uma montanha inteira em uma obra arquitetônica. Os dois lugares são diferentes, mas a lição é a mesma. Agora voltemos ao templo Kailasa. Se dividirmos a quantidade de pedras removidas do templo Kailasa pelos anos de construção, fica claro que o trabalho diário deles era extremamente pesado. Todos os dias, eles precisavam remover, quebrar e transportar grandes pedras da montanha. Isso não era pouca coisa. Isso exigia muitas pessoas, um plano claro e trabalho contínuo. É aqui que geralmente começam as especulações. Alguns afirmam ser impossível com ferramentas simples, enquanto outros sugerem uma tecnologia antiga perdida. Há ainda quem acredite que talvez tenham usado lasers, ondas sonoras ou máquinas, mas ao analisar melhor, não é necessário esse tipo de explicação. A resposta mais plausível é a organização. O templo foi esculpido de cima para baixo. Isso significa que os trabalhadores não precisavam levantar grandes pedras para cima. Enquanto eles escavavam a pedra de cima, os pedaços removidos podiam ser baixados ou retirados usando a gravidade. Isso era mais prático do que levantar pedras como faziam em outras grandes construções. Os antigos trabalhadores também usaram várias ferramentas, cunhas, martelos, cinzéis e outros métodos para dividir a pedra. Também havia uma técnica em que faziam furos na pedra, colocavam madeira e depois molhavam com água. E quando a madeira inchava, a pressão aumentava e a pedra podia rachar na direção desejada. Parece simples, mas é eficaz. Isso não significa que seja fácil. Ainda é muito difícil. É preciso muita gente, um plano claro e um longo período de trabalho contínuo. Por isso, o segredo do templo não precisa ser transformado em teoria alienígena ou mistério para ser impressionante. A lição aqui é mais clara. Às vezes, a verdadeira tecnologia avançada da antiguidade não era a máquina, mas sim a disciplina, a perseverança e a capacidade de muitas pessoas agirem como se fossem um só corpo. Apesar disso, há um lugar que é mais difícil de julgar porque não está em uma montanha ou deserto. Ele fica debaixo do mar. Este é o monumento de Yonaguni, no Japão. Em 1986, um instrutor de mergulho chamado Kihachiro Arata encontrou uma formação rochosa estranha, perto da ilha Yonaguni. Debaixo d'água, há grandes pedras planas, como escadas, terraços e grandes bordas que parecem muito retas. Por causa da aparência, rapidamente se espalhou a ideia de que poderia ser uma cidade antiga submersa. Alguns até disseram que poderia ser a versão japonesa da Atlântida. É fascinante ouvir isso, especialmente porque está debaixo do mar. Quando uma grande estrutura parece ter degraus e plataformas, é fácil pensar que foi feita por humanos. É preciso cuidado com essa explicação, pois ainda não há confirmação de que o monumento de Yonaguni foi feito por humanos. Muitos geólogos acreditam que isso é uma formação rochosa natural. A pedra naquele local pode se partir em linhas retas devido às camadas naturais, rachaduras, atividade sísmica e movimento da água. Isso significa que os degraus vistos pelos mergulhadores podem ser resultado da quebra natural da pedra, e não obra de construtores antigos. Mas isso também não significa que não haja nada interessante aqui. Embora a maioria das formações seja natural, é possível que pessoas antigamente as usassem como referência para pesca ou local sagrado, caso parte delas já tenha ficado em águas rasas. Mas isso é outro assunto. O uso humano de um lugar natural não é o mesmo que construir uma cidade subaquática inteira. Por isso, é mais correto dizer isso. O monumento de Yonaguni é uma misteriosa formação rochosa subaquática que ainda é motivo de debate. Há quem acredite que ela tenha modificações feitas por humanos, mas há mais explicações científicas que apontam para uma origem geológica natural, e às vezes isso é difícil de aceitar. Porque quando a forma da rocha é muito bonita,
Parece que queremos acreditar que há um segredo maior por trás disso. Mas a própria natureza também é capaz de criar formas que parecem feitas pelo homem. Saímos do fundo do mar no Japão e agora vamos para um lugar que fica debaixo da terra. Esta é a cidade subterrânea de Derinkuyu, na Capadócia, Turquia. A história dela parece o começo de um filme. Em 1963, um homem na Turquia estava reformando sua casa. Enquanto fazia a renovação, ele descobriu uma passagem atrás da parede. Não era um buraco comum. Na verdade, era uma entrada para uma enorme cidade subterrânea. Debaixo da terra, havia túneis, quartos, sistemas de ventilação, depósitos, locais para animais, igrejas e passagens que podiam ser fechadas com grandes portas de pedra. O ousado Derinkuyu chega a uma profundidade de aproximadamente 85 metros. Dizem que ele pode servir de abrigo para até 20 mil pessoas junto com comida e animais, especialmente em tempos de perigo. Aqui entram novamente as especulações. Alguns dizem que talvez fosse um bunker contra uma guerra nuclear antiga. Outros dizem que talvez tenha sido feito para se esconder de alienígenas. Outros ainda relacionam isso a uma grande catástrofe dos tempos antigos. Mas não é necessário esse tipo de explicação. É mais simples. O motivo pelo qual existe uma cidade subterrânea na Capadócia. A região tem uma rocha vulcânica macia. É muito mais fácil de escavar do que pedras duras. Quando escavada e a superfície endurece, ela pode virar uma parede resistente, tornando o local ideal para abrigos subterrâneos. E nos tempos antigos, havia muitos motivos para as pessoas se esconderem. Havia invasões, ataques, épocas de perseguição religiosa e grupos que precisavam proteger a família, comida, animais e a comunidade. Por isso, Derinkuyu não é apenas uma cidade subterrânea para um modo de vida diferente. É mais correto pensar nela como um grande sistema de refúgio. Quando havia perigo na superfície, as pessoas podiam descer. Eles fechavam as pesadas portas de pedra. Havia ar vindo dos dutos de ventilação. Tinha água, tinha armazenamento de comida, havia espaço para os animais. Isso não foi feito para ser confortável como uma casa comum, mas para as pessoas sobreviverem quando não era mais seguro na superfície. Mesmo assim, há partes de Derinkuyu que claramente foram feitas para a segurança. Não são apenas quartos subterrâneos comuns. Existem passagens estreitas onde só uma pessoa pode passar de cada vez. Há grandes portas de pedra redondas que podem ser roladas para fechar a entrada. E o mais importante, muitas portas podem ser trancadas por dentro. Isso significa que, se houver inimigos do lado de fora, eles terão dificuldade para entrar. Aqui entra a pergunta: de quem eles estavam se escondendo? Existem algumas teorias estranhas, que dizem que talvez isso tenha sido feito para um desastre antigo, alienígenas ou outra ameaça inexplicável, mas a explicação da história é mais clara. A Capadócia há muito tempo tem sido palco de conflitos, guerras e invasões. Em diferentes épocas, vários grupos e comunidades precisaram se esconder para sobreviver. Por isso, Derinkuyu não é um bunker misterioso para alienígenas. É mais correto pensar nele como um abrigo de sobrevivência. Quando havia perigo se aproximando, as pessoas podiam descer para debaixo da terra. Elas podiam levar comida, água, utensílios e animais. Eles podiam fechar as passagens com portas de pedra pesadas. Na superfície, o inimigo podia pensar que não havia ninguém, mas embaixo havia pessoas vivas se escondendo. Há ar vindo dos dutos de ventilação, há quartos para as pessoas, há um lugar para a comida, há passagens que levam para outras partes da cidade subterrânea. O ponto é simples. Isso não foi feito para exibir ou impressionar. Foi feito para que eles não morressem quando ficasse perigoso na superfície. Isso também é o que fortalece a história do ousado Derinkuyu. Não se trata de magia, trata-se de medo, inteligência e um desejo intenso de sobreviver. Mas se o ousado Derinkuyu é uma cidade escondida debaixo da terra, há um lugar antigo que foi construído sobre a água. Este é Nanmadol, em Pohnpei, Micronésia. À primeira vista, parece que isso não deveria estar aí. Não é uma vila comum em terra firme. Também não é uma simples casa à beira-mar. Nanmadol é um grande complexo de ilhotas artificiais. Isso significa que muitas pequenas ilhas foram feitas pelo homem. Elas foram conectadas por canais, então há passagens de água entre as paredes e as estruturas. De acordo com a Unesco, Nanmadol é composta por mais de 100 ilhotas na ficção na costa de Pohnpei. Possui paredes feitas de basalto e blocos de coral. Aqui podem ser vistos os restos de palácios de pedra, templos, tumbas e áreas residenciais que estão conectados à dinastia Saudeleur.
Mas é mais fácil pensar assim. É como se eles tivessem construído sua própria pequena cidade sobre a água, mas não foi feita só de madeira. Eles usaram pesadas pedras de basalto. Algumas dessas pedras parecem postes ou troncos longos, mas o material é pedra. Por isso, às vezes, são chamadas de troncos de basalto. É aqui que começa a grande pergunta. Como eles conseguiram mover pedras tão pesadas? Eles não tinham guindastes modernos, não tinham caminhões, não tinham betoneiras. Eles não tinham máquinas de metal como as que temos hoje. Por isso, existem lendas no local que dizem que as pedras foram feitas voar usando magia. Há uma história sobre dois irmãos com poderes especiais e dizem que foram eles que construíram Namadol de uma maneira extraordinária. A lenda é bonita como parte da cultura. Isso não deve ser considerado história confirmada. Pesquisadores têm explicação mais simples. Em uma ilha, é difícil transportar pedras por terra, especialmente se for cheia de vegetação, lamacenta e sem estradas adequadas. Por isso, é mais prático usar a água. As pedras podem ter sido transportadas por jangadas, troncos, canoas ou outros meios pelo mar e lagoa. Quando um objeto pesado está na água, é mais fácil movê-lo do que arrastá-lo em terra seca. Isso não significa que a pedra ficou leve, ela ainda é pesada, mas existe uma maneira de transportá-la. Quando chega ao local, as pedras podem ser organizadas aos poucos, empilhadas e transformadas em paredes. Isso não foi feito em apenas um dia. Isso exige muitas pessoas, tempo e planejamento intenso. Por isso, Namadol não surgiu ao acaso e não deve ser vista como uma cidade mágica. É impressionante ver isso como uma verdadeira obra humana, porque isso mostra que as pessoas em Pompeia eram habilidosas em logística. Eles sabiam onde conseguir pedra, sabiam como usar a água como via, sabiam como construir em um lugar difícil de construir. Mas por que eles fizeram isso? Não foi só porque eles queriam criar um lugar bonito. Namadol se tornou o centro político e cerimonial da dinastia Saudelur. Isso significa que aqui se concentrava o poder, os rituais, os túmulos e as residências das pessoas importantes. Era como um lugar que dizia que aqui moravam os governantes. Aqui eram realizados os rituais. E aqui se mostrava quem detinha o poder. Por isso não vemos apenas pedras em Namadol. Também vemos o sistema de uma sociedade. Há líderes, há trabalhadores, há regras, há religião, há medo, há respeito, há controle. E é aqui que a história fica mais séria. Uma grande estrutura não mostra apenas engenharia. Ela também mostra como uma comunidade inteira se movimenta. Há pessoas que deram ordens, há pessoas que obedeceram, há pessoas que trabalharam, e há uma razão pela qual eles aceitaram esse sofrimento. Por isso, quando alguém diz que seria impossível sem alienígenas, acaba menosprezando quem realmente fez isso. Porque, na verdade, não precisamos de alienígenas para explicar Namadol. Só precisamos entender 3 coisas: água, pedra e organização. Eles usaram a água para transportar as pedras pesadas, usaram o basalto para construir paredes resistentes e usaram a força de toda a comunidade para realizar algo que uma única pessoa não conseguiria fazer. Em Derinkuyu, as pessoas construíram uma cidade subterrânea para se esconder e sobreviver. Em Namadol, as pessoas construíram uma cidade sobre a água para mostrar poder e fé. O lugar é diferente, o motivo é diferente, mas a lição é a mesma. Quando há perigo, as pessoas sempre encontram uma maneira de sobreviver. E assim continuamos. Em Namadol, não é só a beleza das pedras que importa. O mais importante é esta pergunta: por que eles construíram um lugar tão difícil de se viver? Fica em cima da água. Não há terra suficiente para plantar. Não há uma fonte fácil de água doce. Muita coisa precisava ser trazida de barco. Então, se você morasse lá, dependeria do suprimento vindo de fora. Aqui fica mais claro o propósito de Namadol. Não é apenas uma cidade comum. Não é só um lugar de rituais. Também é um centro de poder. Segundo a Unesco, Namadol é o centro cerimonial da dinastia Saudelur. Há palácios, túmulos, templos e residências para pessoas importantes. Isso significa que aqui se mostra quem está no controle. Há pesquisadores que acreditam que os líderes e a elite foram mantidos ou residiam perto do centro do poder. Dessa forma, eles podiam ser mais vigiados. Fica mais fácil saber quem é leal e quem pode se opor. A ideia é simples. Quando uma pessoa está longe de sua própria terra e depende de comida, água e ordens de um líder superior, ela se torna mais fácil de controlar. Por isso, Namadol não é só uma maravilha da engenharia,
mas também um lembrete de como a arquitetura pode servir à política. A pedra não é apenas uma parede, ela também pode ser um símbolo de poder. Mas no Egito, há um lugar onde o mistério é de outro nível. Não está acima da água, está debaixo da terra. Este é o Serapeum de Saqqara, mas muitos conhecem as pirâmides e a esfinge. Porém, em Saqqara, há um complexo subterrâneo cheio de grandes sarcófagos de pedra. De acordo com as informações oficiais de turismo e antiguidades do Egito, o Serapeum é o túmulo dos sagrados touros Apis. Para os antigos egípcios, o touro Apis não era um animal comum. Ele era considerado sagrado e conectado às suas crenças sobre o deus Sita. Quando um touro sagrado morria, ele recebia um enterro especial. Por isso, eles construíam galerias subterrâneas e grandes caixões de pedra. É aqui que o Serapeu se torna surpreendente. Os sarcófagos lá não são pequenos. Eles são enormes, feitos de pedras duras como granito, basalto ou outras pedras pesadas. Alguns chegam a pesar várias toneladas, incluindo a tampa. Quando você vê esses sarcófagos, é natural se perguntar como eles foram feitos, como eles foram colocados nos túneis subterrâneos, como eles colocaram esses sarcófagos na posição certa sem guindastes modernos. Por isso, surgiram teorias estranhas, e alguns dizem que talvez não fossem feitos para touros. Alguns dizem que era uma máquina antiga, outros sugerem que podia ser um sistema de energia, bateria ou tecnologia desconhecida atualmente. Mas não temos evidências sólidas para afirmar isso como um fato. A explicação mais clara vem da arqueologia. O Serapeum era um local de sepultamento. Ele foi usado nas tradições religiosas do Antigo Egito. Existem inscrições, registros e contexto arqueológico que apontam para o culto ao touro Apis. Por isso, não podemos afirmar que a máquina antiga está confirmada. Seria ainda mais impressionante se realmente fosse um local de sepultamento. Porque isso mostra que, por suas crenças, eles aceitaram um trabalho muito difícil, não por um experimento tecnológico, mas sim por causa da religião, do poder e do respeito pelo animal sagrado. Mas isso não significa que a resposta seja simples. Ainda há perguntas. Como eles conseguiram alisar aquelas pedras tão duras? Como eles moldaram tão bem o interior e o exterior? Como eles conseguiram mover os pesados sarcófagos pelos corredores estreitos? É aqui que entra uma explicação mais prática. Os antigos egípcios eram hábeis em trabalhar com pedra há muito tempo. Eles usavam ferramentas de cobre, ferramentas de pedra, abrasivos como areia e muita determinação. Quando a areia ou areia de quartzo era usada como abrasivo, ela conseguia desgastar pedras mais duras, repetindo o processo várias vezes. É um processo lento, muito lento, mas não é impossível. Só é preciso muito tempo, muitos trabalhadores e um plano claro. Para entender melhor, pense em uma lixa. A lixa não parece forte, mas quando você esfrega repetidamente, ela vai alisando a madeira ou o metal aos poucos. O mesmo princípio se aplica à pedra. Não é um corte rápido, mas sim um processo repetido de raspar, afiar, bater e polir. Para mover pedras pesadas, os egípcios podiam usar trenós, roletes, rampas, cordas, suportes de madeira e a força controlada de muitas pessoas puxando juntas. Há evidências no Antigo Egito de que eles usavam esse método para mover objetos pesados. Não era fácil, mas havia um sistema. O ponto mais importante é que não é preciso ter laser para o Serapeum ser impressionante. Mas ele é impressionante porque eles conseguiram fazer um trabalho extremamente difícil usando ferramentas simples, mas de forma inteligente. E é aqui que todos os lugares que vimos se encontram. Em Gunung Padang, vimos que às vezes o mistério começa com uma pedra natural que foi modificada pelo homem. No templo de Kailasa, vimos que o ser humano é capaz de esculpir um templo inteiro a partir da rocha, se tiver planejamento e perseverança. Em Yonaguni, percebemos que nem toda escadaria aparente é obra humana. Às vezes, a própria natureza cria formas que enganam nossos olhos. Em Derinkuyu, vimos que quando o mundo na superfície é perigoso, o ser humano é capaz de criar um mundo seguro debaixo da terra. Em Nana Madol, vimos que a água, a pedra e a organização podem formar um centro de poder. E no Serapeum, vimos que a crença das pessoas pode levá-las a fazer coisas extremamente pesadas, difíceis e demoradas de realizar. Por isso, é disso que devemos nos lembrar. Não precisamos considerar os antigos como fracos ou primitivos. Eles não tinham internet, não tinham ferramentas elétricas, não tinham caminhões, não tinham guindastes como os que usamos hoje.
Mas eles tinham tempo, tinham trabalhadores, tinham líderes, tinham crenças e tinham motivos para terminar algo mesmo que levasse muitos anos. Por isso, quando vemos uma estrutura antiga que parece impossível, não devemos logo pensar em alienígenas ou magia. É melhor começar com uma pergunta mais simples. O que eles tinham naquela época que muitas vezes não temos mais hoje? Paciência, disciplina, cooperação e um objetivo claro. Porque às vezes, o maior segredo do mundo antigo não é uma máquina perdida, mas sim a capacidade do ser humano de trabalhar por muito tempo em algo que acredita ser maior do que ele mesmo. E talvez esse seja o motivo pelo qual essas pedras ainda estão de pé até hoje. Não é só para mostrar o que foi feito no passado, mas para nos lembrar até onde o ser humano pode chegar quando não desiste.